com vocês? Comigo tá tudo bem. E aí, como vocês estão, hein? Ué, tá faltando alguém aqui. Cadê o Pitbull? Pitbull! Cadê você, Pitbull? Au, au, au. Onde você estava, Pitbull? Au, au, au. Ah, na sua casinha? Por que, Pitbull? Au, au, au. Você está com medo? Tá com medo do quê? Do cachorro que mudou aqui perto? Por quê? Você vai fazer um novo amiguinho. Au, 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 au. O quê? Ele é enorme. Ah, entendi. Ah, ele parece um gigante. Mas você está com medo do gigante? Ah, Pitbull, parece até o exército de Israel que ficou com medo do Golias, o soldado dos filisteus, que era enorme. Au, 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 au. Mas fica tranquilo, Pete. Não precisa ficar com medo do cachorrão. Eu conheci a nova vizinha. É a Lulu. É a dona dele. E o cachorro chama Sansão. Mas ele é bonzinho, tão fofinho. Ele já foi adestrado pelo tio Maninho. Au, au, au. Tá bom. Agora que você está mais calmo, vamos louvar a Deus com a tia Lília. E depois, vamos ouvir uma história da Bíblia com a tia Solange! Vamos cantar, criança. Bem animado. Jesus nos ama bastante. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Opa, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Opa, Jesus me ama. 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 Amém. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar
afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Isso aí. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Amém, crianças. Agora vocês vão ficar com uma linda história com a Pro Solange. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Obedeceram o papai e a mamãe? E hoje nós vamos ouvir uma história que está na Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e também muito importante lembrar que todas as histórias que a gente conta aqui no Encontro Kids, na nossa escola dominical, todas as histórias, elas são verdadeiras e já aconteceram. Amém? Então não é histórias inventadas, são histórias que aconteceram de verdade. Nós temos que guardá-la na nossa mente e no nosso coração. Amém? E hoje nós vamos aprender a história do Davi e do Golias. Você conhece essa história? Que bom que você já conhece, mas nós vamos aprender um pouquinho mais com ela hoje. Amém? Olha, há muito, mas muito tempo atrás, num país muito distante aqui do nosso país, né? O país chamado Israel. Havia um rapazinho chamado Davi. Eu não sei a idade do Davi, não sei, mas eu sei que ele era novinho. E mesmo sendo muito novinho, ele já trabalhava. E vocês, aí na sua casa, vocês também trabalham? O que vocês fazem, hein? Já sei. Vocês arrumam a cama, organizam os brinquedos, arrumam o quarto, ajudam a mamãe. É isso aí. O pequeno Davi, mesmo ele sendo bem novinho, ele já trabalhava. Ele era pastor de ovelhas. Olha que rebanho maravilhoso aqui.
E todos os dias de manhã, bem cedinho, Davi acordava, tomava o seu cafezinho da manhã e levava as suas ovelhinhas para beberem água num riacho de águas bem tranquilas. E também levava essas ovelhinhas para comer uma graminha bem verdinha, bem macia. E Davi também, ele estava sempre alerta, sempre de olho, para evitar que algum bicho pudesse atacar as ovelhinhas. Sabe por quê? Porque ele tinha um carinho muito especial por elas. E no momento mais tranquilo, quando tudo estava bem quietinho, as ovelhas já estavam de barriguinha cheia, o que ele fazia? Ele tocava a sua harpa. Olha só, Davi tocava a harpa, um instrumento musical, e tocava muito bem. E nessas horas que ele tocava a sua harpa, o que ele fazia? Ele ficava olhando a natureza e ele observava todas as coisas que Deus fez. E ali ele tocava lindas canções e também ele escrevia lindos poemas, pensando, sabe em quem? No Papai do Céu. E ele escrevia esses lindos poemas, e esses poemas se chamam salmos. Isso mesmo, os salmos que estão aqui no meio da Bíblia. E foi assim que Davi foi cultivando a sua amizade com o Papai do Céu. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ficaram bravos com alguma coisa? Vocês já ficaram nervosos, irritados com algum problema? Olha só, um dia o rei Saul, que era o rei daquele país, ele estava muito nervoso e seus empregados tiveram uma ideia. Eles sugeriram que se chamasse alguém para tocar um instrumento musical para que o rei pudesse ficar bem calminho. E adivinha só quem é que foi chamado? Isso mesmo, o próprio, o pequeno Davi. E ele foi lá com a sua harpa e ele tocou bonito para o rei. E assim, quando o rei ficava nervoso e irritado, Davi tocava sua harpa e o rei ficava calminho, tranquilo. Mas mesmo assim, Davi ainda cuidava das suas ovelhas. Isso. E Davi fazia muitas coisas. Ele cuidava das ovelhas, ele tocava a harpa, ele escrevia poemas, escrevia canções e também acalmava o rei quando estava nervoso. Mas que Davi, esse Davi era um garoto muito esperto. Mas um dia teve uma guerra muito terrível e os irmãos de Davi foram para essa guerra. Isso, Davi não foi, porque ele era muito jovem. Mas um dia o pai de Davi pediu para que ele fosse até o lugar onde estava acontecendo aquela guerra para levar alimentos para os seus irmãos. Davi obedeceu e foi. Chegando lá, todos os soldados que estavam ali naquele lugar estavam muito tenso, muito nervoso. Sabe por quê? Porque no exército dos filisteus havia um inimigo muito poderoso. Ele era um gigante de quase 3 metros de altura. Você sabe qual é o seu tamanho? Você sabe quantos centímetros ou quantos metros você mede? Então, esse homem chamado Golias, este soldado, ele tinha quase 3 metros de altura e ele desafiava o exército de Israel e ele xingava os soldados, chamando
alguém que pudesse lutar com ele. E durante 40 dias, Golias insultou, xingou e provocou o povo de Israel. Os soldados de Israel estavam com muito medo, inclusive os irmãos de Davi. Então, Davi não ficou com medo quando ele viu aquela situação, aquele gigante daquele tamanho insultando o povo de Deus. Ele falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele foi pedir autorização ao rei Saul para lutar com o gigante Golias. O rei não teve outra opção senão autorizar o moço para lutar com o gigante. Mesmo sendo Davi tão pequenininho, mesmo ele sendo fraco, diante daquele gigante. Muito bem. Então, o que o rei Saul fez? O rei Saul emprestou as roupas dele que ele usava na guerra. Emprestou a armadura, emprestou o escudo, emprestou uma espada pro Davi. Mas a roupa do rei Saul, era muito grande. E quando o Davi colocou a roupa, Davi não conseguia nem se equilibrar, porque era muito pesada e estava atrapalhando o pequeno Davi. Então, Davi decidiu: não quero essas roupas, eu não vou usar essas roupas de guerra, eu vou lutar do meu jeito. Ou seja, ele ia lutar confiando que seu amigo, seu melhor amigo, o Papai do Céu, iria lhe dar a vitória. E foi isso mesmo que ele fez. Ele foi até o riacho, ele pegou 5 pedrinhas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 pedrinhas. Ele guardou na bolsinha dele as pedrinhas. E também, o que mais que ele pegou? Ele pegou a sua funda. O que é uma funda, tia Solange? Tia Solange vai explicar. Olha, uma funda era uma espécie de um estilingue. Vocês já viram o estilingue? O estilingue é usado para atirar pedras. Infelizmente, tem uns meninos malvadinhos que gostam de atirar pedra nos passarinhos. Isso não pode, Pode atirar pedra na latinha, lá na cerca, no galinho de alguma coisa, mas os passarinhos, os bichinhos não pode, Pois bem, então a funda que eles usavam naquela época era uma espécie de um estilingue. E essa era uma arma. Era essa arma que o pequeno Davi ia lutar. Ele pegou a sua funda, pegou quantas pedrinhas mesmo? 5 pedrinhas. Pegou o quê? O cajado de pastor dele e foi. E o gigante, quando viu o pequeno Davi, começou a rir, começou a caçoar dele, começou a tirar um sarro, zombar da cara do pequeno Davi, dizendo: o que você está pensando, seu fracote? Você está pensando que eu sou um cachorro para você vir lutar comigo usando paus e pedra? Você vai ver só o que eu vou fazer com você. Eu vou fazer picadinho de Davi. Davi ficou com medo? De jeito nenhum. Davi se intimidou? Não, de jeito nenhum. Davi disse assim: olha, senhor gigante, você pode vir lutar comigo usando a sua espada, usando a sua lança, o seu escudo, mas eu vou com a ajuda de alguém que é muito maior que você. Eu vou lutar com a ajuda de Deus. E o que Davi fez?
Davi pegou a sua funda, colocou uma pedrinha e Davi girou, girou, girou e vupti! A pedrinha foi voando, voando e pei! Acertou bem na testa do gigante Golias. E o que foi que aconteceu? Ele foi caindo, 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 pá! E morreu. E foi assim que Davi, que havia confiado em Deus, ele foi vitorioso. Amém? Porque ele foi na força do Senhor. Ele não foi sozinho para essa guerra. Ele foi junto com Deus, o seu Senhor, o seu amigo, aquele que ele fazia salmos, que ele escrevia poemas, que ele escrevia música, aquele que ele lá quando cuidava das suas ovelhas, eles estavam juntos ali cultivando uma amizade. E foi nessa amizade, nessa força, nessa confiança que o pequeno Davi, com apenas uma pedrinha, ele pegou 5 pedrinhas, mas ele precisou de apenas uma. E quando ele girou, essa pedrinha foi direto na testa daquele gigante que achava que ia fazer picadinho de Davi, mas não conseguiu, porque Davi estava usando outro tipo de armadura. Qual era a armadura que ele estava usando? Ele estava usando a armadura de Deus. Por isso que ele conseguiu derrotar aquele gigante que já tinha 40 dias, que estava ali caçoando, zombando do exército do Deus vivo, do exército de Israel. Sabe, crianças, na nossa vida, às vezes, passamos por dificuldades. Algumas delas são como gigantes. Mas Deus quer que sejamos como Davi. Não que seja grande e forte, mas que seja bom e fiel a Deus. Assim como Davi foi. Que aos olhos dos homens, Davi era fraco de aparência. Mas Deus não se importa que a gente seja fraco ou não tenha uma boa aparência. Sabe por quê? Porque o Papai do Céu se importa mesmo com o coração do homem. Porque a nossa força vem de Deus. Amém? Então, nós temos que ter uma amizade com o Papai do Céu. Confiar no Papai do Céu. E Ele vai nos ajudar a vencer todos os problemas. Confie em Deus. Confie em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque foi Ele quem nos salvou. Amém? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Vocês prestaram atenção na história? Vamos lá, hein? Hora das perguntas. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo, hein? Vamos responder. E hoje vai ser verdadeiro ou falso, tá? Presta atenção, hein? Davi ficou com muito medo do gigante Golias. E se escondeu numa caverna. É verdadeiro ou falso? Vamos lá, pensa aí. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu? Falso? Acertou! Ele não se escondeu, ele foi enfrentar. Vamos lá, segunda pergunta, presta atenção. Durante 40 dias, o gigante Golias insultou e xingou o exército de Israel. É verdadeiro ou falso? 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu? Verdadeiro, acertou! Você tá sabendo as perguntas, Pitbull, as respostas? Au, au. Muito bem, Pitbull prestou bastante atenção. Vamos lá, terceira pergunta. O pequeno Davi
gostava muito de tocar um instrumento musical chamado violino. E aí, é verdadeiro ou falso? 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu? Falso. Acertou! O instrumento que ele tocava chamava harpa. E ele tocava muito bem. A última pergunta. Davi acertou uma pedra bem na testa do gigante. É verdade ou falso? 1, 2, 3, 4, 5. Qual a resposta, Pitbull? Au, au. Muito bem! É verdadeiro! Parabéns para quem acertou todas! Para quem não acertou, continua estudando! Até a próxima! Um beijo!